Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulos 1 ao 4, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Segundo Crônicas, capítulo 1. E Salomão, o filho de Davi, era fortalecido no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificava soberbamente. Então Salomão falou a todo Israel, aos capitães de milhares e de centúrias, e aos juízes, e a cada governador em todo Israel, aos chefes dos pais. Assim Salomão e com ele toda a congregação foram até o lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo da congregação de Deus, o qual Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi havia feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim até o local que Davi havia preparado para ela, porque ele havia armado uma tenda em Jerusalém. Além disso, o altar de bronze que Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, havia feito, ele pôs diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o procuravam. E Salomão subiu para o altar de bronze diante do Senhor, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse a ele: Pede o que queres, e eu te darei. E Salomão disse a Deus: Tu usastes com grande misericórdia para com Davi, meu pai, e tens-me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi, meu pai, seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre um povo cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar diante desse povo. Porquanto, quem pode julgar este povo que é tão grande? E Deus disse a Salomão: Porque isto estava no teu coração, e não pedistes bens, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo sobre o qual te tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te serão concedidos, e eu te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Depois, Salomão veio da sua viagem ao lugar alto que estava em Gibeão, a Jerusalém, de diante do tabernáculo da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens e com o rei em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros como sicômoros que nascem nas campinas em grande quantidade. E Salomão tinha cavalos e fio de linho trazidos do Egito, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho mediante certo preço. E eles faziam subir e traziam do Egito uma carruagem por 600 shekels de prata e um cavalo por 150. E assim, por meio deles, traziam de lá cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Segundo Crônicas, capítulo 2. E Salomão determinou a construção de uma casa para o nome do Senhor e de uma casa para o seu reino. E Salomão recrutou 70.000 homens para levar cargas e 80.000 para talharem no monte e 3.600 para os supervisionar. E Salomão mandou dizer a Hirão, o rei de Tiro: Assim como tu fizeste com Davi, meu pai, e lhe enviaste cedros para lhe construir uma casa para nela habitar, assim também faze comigo. Eis que edifico uma casa para o nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para a apresentação contínua do pão da proposição, para as ofertas queimadas da manhã e da tarde, para os shabates e para as luas novas, e nas festas solenes do Senhor nosso Deus. Esta é uma ordenança eterna para Israel.
E a casa que eu edifico é grande, porque grande é o nosso Deus acima de todos os deuses. Porém, quem é capaz de edificar-lhe uma casa, vendo que o céu e até o céu dos céus não podem contê-lo? Quem sou eu, então, para que lhe edifique uma casa, salvo para somente queimar sacrifício diante dele? Envia-me agora, portanto, um homem perito para trabalhar em ouro e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e escarlate, e azul, e que possa ser hábil para entalhar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, proveu. Envia-me também madeiras de cedro, cipreste e algumins do Líbano, porque sei que os teus servos podem ser hábeis em cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos, só para preparar madeira para mim em abundância, porquanto a casa que estou prestes a edificar será grande e maravilhosa. E eis que darei aos teus servos, os talhadores que cortam madeira, 20.000 medidas de trigo batido, e 20.000 medidas de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Então Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito o que enviou a Salomão. Porque o Senhor tem amado o seu povo, ele te fez rei sobre eles. Além disso, Hirão também disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez céu e terra, que tem dado ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, para que pudesse edificar uma casa para o Senhor e uma casa para o seu reino. E agora eu envio um perito, dotado de entendimento, Hirão, o pai, o filho de uma mulher das filhas de Dan, e o seu pai era um homem de Tiro, perito no trabalho em ouro e em prata, em bronze, em ferro, em pedra e em madeira, em púrpura, em azul e em linho fino, e em escarlate, também para entalhar toda sorte de entalhes e para desvendar toda a invenção que lhe for apresentada com os teus peritos e com os peritos do meu senhor Davi, teu pai. Agora, portanto, o trigo e a cevada, o azeite e o vinho, dos quais o meu senhor falou, que ele os envie aos seus servos, e nós cortaremos madeira do Líbano, o tanto quanto precisares. E a levaremos a ti em jangadas pelo mar até Jope, e tu as farás subir até Jerusalém. E Salomão contou todos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, segundo a contagem com a qual Davi, o seu pai, havia lhes contado, e foram achados 153.600. E ele designou 70.000 para serem carregadores de cargas, e 80.000 para serem talhadores no monte, e 3.600 supervisores para colocar o povo ao trabalho. Segundo Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, o seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E ele começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Ora, estas são as coisas nas quais Salomão foi instituído para a edificação da casa de Deus. O comprimento em côvados, depois da primeira medição, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o pórtico que estava na frente da casa, o seu comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a altura era de 120, e ele o revestiu por dentro com ouro puro. E a casa maior ele forrou com cipreste, os quais revestiu com ouro fino, e sobre este colocou palmeiras e correntes. E para adorná-la, revestiu a casa de lindas pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Ele revestiu também a casa, as vigas, os umbrais, e as suas paredes, e as suas portas, com ouro, e gravou querubins nas paredes. E ele fez a casa santíssima,
cujo comprimento era de acordo com a largura da casa, 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e ele a revestiu com ouro fino, totalizando 600 talentos. E o peso dos cravos era de 50 shekels de ouro, e ele revestiu as câmaras altas com ouro. E na casa santíssima ele fez 2 querubins com uma obra esculpida e os revestiu com ouro. E as asas dos querubins eram de 5 côvados, alcançando a parede da casa, e a outra asa também era de 5 côvados, unindo-se à outra asa do querubim. As asas destes querubins se estendiam a 20 côvados, e eles estavam de pé, e as suas faces estavam voltadas para dentro. E ele fez o véu de azul e púrpura e escarlate e linho fino, e sobre eles confeccionou querubins. Além disso, ele fez diante da casa 2 pilares de 35 côvados de altura, e o capitel que estava no topo de cada uma delas era de 5 côvados. E ele fez correntes, como no oráculo, e as pôs no alto dos pilares, e esculpiu 100 de romães e as pôs sobre as correntes. E ele ergueu os pilares diante do templo, um à direita e outro à esquerda, e chamou o nome daquele à direita de Jaquim e o nome daquele à esquerda de Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4. Ele fez também um altar de bronze, 20 côvados o seu comprimento e 20 côvados a sua largura e 10 côvados a sua altura. Ele fez também um mar de fundição de 10 côvados de borda a borda, todo redondo, e de 5 côvados a sua altura, e uma linha de 30 côvados o envolvia ao redor. E debaixo dele havia figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado contornando-o. E tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul, e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes posteriores estavam para dentro. E a sua espessura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de uma taça, com uma flor de lírio, e a sua capacidade era de 3.000 batos. Ele fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para nelas se lavar. As coisas que eram oferecidas como oferta queimada eram lavadas nelas, mas o mar era para os sacerdotes se lavarem neles. E ele fez 10 candelabros de ouro de acordo com a sua forma, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Ele fez também 10 mesas, e as pôs no templo, 5 no lado direito e 5 no esquerdo. E ele fez 100 de bacias de ouro. Ele fez ainda os átrios dos sacerdotes e o grande átrio, e as portas para o átrio, e revestiu as suas portas com bronze. E ele pôs o mar no lado direito da extremidade leste, de frente para o sul. E Hirão fez as caldeiras, e as pás, e as bacias. E terminou Hirão a obra que executava para o rei Salomão para a casa de Deus, a saber, os 2 pilares, e os globos, e os capitéis que estavam no topo dos 2 pilares, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no topo das colunas. E 400 romãs nas 2 redes, 2 fileiras de romãs em cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre os pilares. Ele fez também bases, e sobre as bases fez as pias, um mar e 12 bois debaixo dele. Também as caldeiras, e as pás, e os ganchos, e todos os seus utensílios fez Hirão, o pai, ao rei Salomão para a casa do Senhor, de bronze brilhante. Na planície do Jordão, o rei os fundiu, no solo argiloso entre Sucote e Zereda. Assim Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, pois o peso do bronze não podia ser averiguado.
E Salomão fez todos os vasos que eram para a casa de Deus, também o altar de ouro e as mesas sobre as quais o pão da proposição era posto. Além disso, os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para que eles queimassem segundo o costume diante do tabernáculo. E as flores, e as lâmpadas, e as tenazes, fez ele de ouro e daquele ouro perfeito. E as espivitadeiras, e as bacias, e as colheres, e os incensários de ouro puro. E quanto à entrada da casa, as suas portas internas para o lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.